Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre Constantino, esse personagem famoso e, por que não dizer, controverso da história da igreja, da história do cristianismo. Agora, eu não sei se você já ouviu falar de Constantino sobre essa perspectiva aqui desse livro que nós vamos falar hoje, Em Defesa de Constantino, de Peter Leithart, aonde ele vai colocar o subtítulo aqui, O Crepúsculo de um Império e a Aurora da Cristandade, que é uma perspectiva interessante e diferente da visão comum que se tem de Constantino. Esse livro Em Defesa de Constantino foi lançado pela editora Monergismo e ela colocou em pré-venda aí, ficou em pré-venda um tempo. Eu garanti o meu já na pré-venda e assim que ficou disponível eu consegui ler e achei muito interessante, achei bem diferente, vamos pensar assim, do senso comum, a perspectiva e aquilo que o autor vai apresentar para a gente sobre a vida de Constantino, que foi aí imperador, né, do Império Romano. É tido como, pelos críticos, né, se você for pegar aí a ala dos críticos, vão dizer que Constantino que funda o catolicismo ou até mesmo o cristianismo. Muitos vão dizer que a bagunça na igreja entrou a partir do constantinianismo e você tem pessoas que amam, você tem pessoas que odeiam. Mas o que a história fala sobre Constantino? Uma pessoa que registrou muita coisa, escreveu muito sobre Constantino foi Eusébio, né? E Eusébio tem uma visão bem favorável a Constantino. Depois a gente tem alguns outros autores que vão falar sobre Constantino. E como eu venho falando, muitos até críticos a Constantino, né? Mas o autor aqui, o Peter Leithart, ele quer fazer um equilíbrio, ele quer trazer um equilíbrio dentro dessa questão. E ele vai dividir a sua obra, então, o seu livro, em algumas partes, pelo menos assim, pensando de modo geral, em duas partes, onde a primeira parte ele quer falar sobre o aspecto histórico que vai conduzir Constantino ao trono. Então ele vai falar primeiro sobre Diocleciano, a perseguição que havia sobre o império aí de Diocleciano. Depois ele vai falar sobre a tetrarquia, que é quando Diocleciano decide dividir o império então em duas partes, né? Império do Oriente e Império do Ocidente. E ele vai trabalhar aí com 2 Augustos e 2 Césares, né? Ele e Maximiano sendo Augustos e Galério e Constâncio sendo Césares. Os Césares seriam mais uma questão de liderança militar, vamos pensar assim, né? E o Constâncio, que é um desses Césares, então, é o pai do Constantino. Então ele já vai mostrar que o Constantino ele já nasce nesse meio militar. E ele vai explorar muito sobre essa veia, melhor dizendo, militar de Constantino. Então ele vai falar dessa tetrarquia, ele vai mostrar que essa tetrarquia ela foi fundamentada em relações entre parentes, né? Então, um que era sogro do outro, que nomeava um César, que era genro do outro, para que talvez uma tentativa de tentar evitar aí golpes, né? Enfim, alguma coisa desse tipo. Mas essa era a estrutura. E mesmo nessa estrutura teve muitas intrigas, assim, muita confusão, assassinatos e tentativas de tomar o poder, enfim. E aí, desdobrando aí a história, a gente chega em Constantino, quando Constantino assume o trono. Constantino, então, ele vai vencendo algumas batalhas e ele unifica o poder todo em si. A grande batalha, aí talvez a mais conhecida, a mais famosa de Constantino, é aquela ali da Ponte Milvio, ou Milvia, quando ele está lutando lá contra o Maxêncio, né? E supostamente ele tem aquela visão, e uma visão no céu de 2 letras ali, né? Sobre este signo vencerás, e aonde atribui-se ali a conversão de Constantino. Porém o autor ele quer defender que não, ele quer defender que Constantino converte
pelo menos 2 anos antes, e ele vai defender que provavelmente aquilo não acontece dessa forma tão romantizada como é registrado. Ele mostra então que a conversão de Constantino se dá antes e que sim, ele não descarta a ideia de naquele momento Constantino viu alguma coisa. Mas o ponto é, ele quer trabalhar, ele vai mostrar para a gente que a conversão de Constantino ela se dá não dessa forma então toda romantizada, mas de uma forma mais racional, uma forma mais analítica, pensando assim. Tanto que ele vai dizer que uma das coisas que levou Constantino à conversão e que firmou Constantino é a ideia que Constantino tinha de que o Deus dos cristãos era o Deus que derrotava os seus inimigos. Então, se levantar contra esse Deus era uma loucura, era uma coisa que não deveria ser feita, porque ele era um Deus, sim, que lutava a favor dos seus, vencia e derrotava os inimigos. Se ele queria, então, ter um império forte, se ele não queria ser derrotado por esse Deus, o mais fácil, o mais correto seria se dobrar a esse Deus. E é nesse momento, então, nesse ponto que ele começa, então, se voltar para o cristianismo e se voltar, entre aspas, aqui, contra o paganismo. Por que eu digo entre aspas? Porque Constantino, o autor vai dizer aqui, que ele não impede, ele não exclui o paganismo. Diferente do que muita gente diz, ele não exclui nem pagãos de altos cargos ali no seu império. A coisa vai apertando com o tempo, mas não há nada, vamos dizer assim, para se provar que ele, não, a partir de hoje não tem mais, acabou, chega, só cristão. Outra coisa que ele vai trabalhar interessante aqui é a questão de Nicéia. Muita gente diz que é Constantino, que Constantino teve um papel ali em Nicéia, e ele vai mostrar que, assim, Constantino participa, mas Constantino não era nem batizado. Então ele não teve voz, ele não teve poder de voto ali em Nicéia. O que ele faz sim é tentar lutar a favor da paz, porque a controvérsia que havia entre os ortodoxos e os arianos, ela estava causando aí uma celeuma, e a ideia que ele tinha então era uma ideia de trazer paz. Então ele faz apelos para que a paz se restabeleça, mas não no sentido de interferir doutrinariamente ou de ordenar algo. Ele se senta ao lado, ainda que se senta numa cadeira de ouro, mas ele se senta ao lado e atua mais como um observador. E o autor ele tenta defender, ele defende, melhor dizendo, que Constantino foi um cristão devoto. Por exemplo, ele vai fazer menções a pregações que Constantino fazia quando se reunia ali com a sua cúpula, mesmo já sendo o imperador. Ele vai fazer menções de que em alguns decretos Constantino tinha uma linguagem realmente cristã, realmente de alguém que ou era um cínico daqueles, ou realmente tinha se convertido, cria naquele Deus, naquele Cristo que estava ali. E prova, então, é essa questão de pregar, de sempre que tinha oportunidade ele falar a respeito disso, a respeito desse Deus e a respeito dessa fé. Outro ponto que ele vai trazer também é a questão de que o Constantino ele trabalha forte para eliminar os sacrifícios a outros deuses. Ele elimina isso realmente ele elimina. Ele não elimina que se tenha o paganismo, mas ele elimina a ideia do sacrifício, porque ele entende que isso vai totalmente contra as leis de Deus. Enfim, isso aqui é um resumo. O livro é interessante, o livro tem um aspecto histórico interessante, é uma investigação mesmo. Para vocês terem uma ideia, são mais de 1000 notas, são 1030 notas, se não estiver enganado, de rodapé, explorando mesmo essa pesquisa que o autor faz, e vale a pena dar uma olhada então nessa perspectiva diferente aí que esse autor traz. Livro aí da Monergismo, tá com a capa bacana, muito bem escrito, muito bem organizado, vale a pena então dar uma olhada. Tá bom? Esse é o nosso livro de hoje, essa é a nossa dica de hoje, Em Defesa de Constantino, da editora Monergismo. Tchau, até os próximos vídeos deste canal.